Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Programa De Cara com Anderson Galli, de uma maneira um pouquinho diferente. Sei que vocês são acostumados com o programa podcast, né? Com o podcast cheio de novidades, cheio de entrevistas, né? Por aqui já passou entrevista com cantora, com jornalista e modelo, já passou por aqui política, né? E também passou pessoas que hoje em dia desenvolvem sonhos. Mas hoje o programa é especial. Especial porque 31 anos de muita história, 31 anos onde muitas coisas passaram na vida desse apresentador. 31 anos onde muitas coisas passaram durante essa minha carreira. 31 anos de sonhos, de alegrias, mas também de tristezas. Para você, telespectador que está assistindo esse programa, pode ser, ele deve estar falando coisa com coisa. Não. Foram muita caminhada de lá para cá. Sou da cidade de Votorantim mesmo. Sou nascido e criado aqui em Votorantim, no bairro de Santa Helena, num bairro nobre que existia aqui em Votorantim. Hoje já não existe mais. Sou de 1992, dia 11 de fevereiro, portanto hoje comemoro 31 anos. Fui criado uma família um pouquinho diferente. Minha mãe, ela foi meio, como a gente pode dizer, português popular, sem juízo, né? Fui criado com minhas tias e minha avó, minha afinada avó. Minha afinada avó, quando eu morava com minha mãe e minhas tias no bairro Santa Helena, ela era separada do meu finado avô, né? E conheceu meu pai. Com o tempo, depois que minha mãe já me tinha, eu vim morar com minha avó. A gente morou aqui na rua da Janola, né? Albertina Nascimento. E de lá para cá muita coisa foi encaixando um pouco na minha vida, né? Eu tenho um pai, finado pai, né? Perdão, que me adotou. Ele não quis assumir como criação, mas me adotou. E convivi com eles, com meu pai e minha afinada avó, né? Naquela época costumava chamar minha afinada avó de mãe, né? Que me criou até os 6 anos de idade. E muitas coisas foram acontecendo naquela época comigo. A gente saiu daqui, da rua Albertina Nascimento, e foi morar no bairro onde eu moro até hoje, que é o bairro Itapeva. Lá a gente conheceu o bairro, né? Conheceu os nossos vizinhos, né? Hoje tem bastante pessoas que me conhecem desde criança, sabe? Da minha infância, de tudo que eu passei na época, lembram de mim até hoje, né? Teve alguns que já não faz parte mais com a gente, né? E foi uma experiência muito legal. Foi onde eu pude viver várias experiências, né? O bairro Itapeva foi onde eu me criei, posso dizer, né? Foi ali onde eu fiz a minha primeira escola infantil, que hoje é uma creche, né? Quem é de Votorantim sabe que ali no bairro Itapeva, do lado onde era o posto de saúde, era hoje que é a creche, né?
Hoje, antigamente era escola infantil, uma fala parquinha, né? Célia Pieroni antigamente era ali. Participei ali do Célia Pieroni. Naquela época eu era muito arteiro, né? 3, 4 anos a criança aprontava muito, né? Eu aprontava muito, né? Que não tinha professor e professora que aguentasse pessoa arteira igual eu. De lá para depois, essa escola saiu do lugar onde é a creche hoje e foi para um pouquinho mais próximo, um lugar mais próximo ali do bairro, né? Conheci a primeira diretora, que é a dona Célia Pieroni mesmo, né? Lá aprontava mais ainda. Foi lá que eu fiz meu primeiro grau. Segundo grau daí já foi na escola perto da minha casa, que aí foi a escola João Ferreira da Silva, né? Tive vários professores, mas uma que eu quero destacar, que me ensinou a ser essa pessoa que eu sou hoje, chama Maria José, mais conhecida como Du. Ela foi uma pessoa que me ensinou muitas coisas, me ensinou a viver a realidade, né? Que hoje a gente vive essa criancice, hoje a gente tem que viver um pouco da realidade, né? E ela foi uma das pessoas que me ensinou muito. Aí, nesta época, eu não morava com meu pai, né? Ainda morava com meu pai, né? Mas com 6 anos de idade, eu perdi minha avó, né? Minha avó tinha um problema muito sério, que era câncer no útero. Passou por vários tratamentos, precisou até fazer tratamento em São Paulo, na época. E naquela época não tinha o tratamento era muito complicado, igual existe hoje, né? E ela não resistiu, chegou a falecer. E eu era criança. Quem cuidava de mim era a empregada e meu pai, né? Depois de um tempo, meu pai resolveu então me entregar para minha verdadeira mãe, né? Estou morando com a minha mãe. Só que meu pai nunca deixou de cuidar de mim, né? Meu pai sempre cuidou de mim. Com 27 anos de idade, né? Em 2018 meu pai vem a falecer. Meu pai tinha problemas no coração, já não estava com a saúde muito boa e vem a falecer. E de lá para cá, foi muitas coisas que aconteceram. Em 2009, eu fiz um curso. Eu ganhei um curso, na verdade, né? Um curso que faz parte da área industrial. O nome do curso chamava Projeto Pescar, né? Projeto Pescar era um projeto que dava bastante oportunidade aos jovens naquela época, que existe até hoje, né? Eu fiz esse curso na Metso, né? Foi uma oportunidade muito boa para crescer no mercado de trabalho, porque naquela época, né, quando eu morava com minha mãe e meu ex-padrasto, a gente passou por muita dificuldade. Meu padrasto bebia muito, né? Meu padrasto era muito alcoólatra, e quem ajudava em casa na época era apenas o meu pai. Minha mãe fazia faxina, trabalhava de vez em quando, mas o que a gente ganhava não dava quase para nada. E então meu pai ajudava bastante, né? Mesmo separados, ele ajudava bastante. E
acontecer esse curso. Na época eu ainda era catador de reciclagem, né? Catava reciclagem com uma tia, uma afinada tia do meu novo padrasto agora, e surgiu essa oportunidade. Me lembro até hoje como foi. Eu morava no Serrano, né? No Jardim Serrano aqui em Votorantim. E um dia eu fui cortar cabelo numa cabeleireira que eu era cliente bastante dela desde criança. Hoje já não corto mais, né? E um dia ela falou assim para mim: que bom que você veio, porque eu tenho uma notícia boa para te dar. Falei: nossa, você está procurando um emprego ainda, né? Falei: por enquanto ainda não, que eu tenho. Hoje eu estou fazendo 18 ainda. Naquela época eu tinha 17. E então eu fui. Ela me contou desse rapaz, né? O rapaz, ele queria colocar o filho dele para fazer esse curso na METS, mas não poderia ser de família. Tinha que ser outra pessoa que ele conhecesse. E ela comentou com esse rapaz sobre mim, e ele queria me conhecer de tudo qualquer jeito. Aí ela cortou meu cabelo, fui para casa, tomei um banho, me arrumei. A gente se marcou de se encontrar e fomos na casa desse rapaz. Esse rapaz, ele me mostrou como que era a METS, mostrou como que era o curso, né? E chegou o dia da gente ir lá para fazer a prova e a entrevista. Eu achava que não ia passar na prova e nem na entrevista. Na prova foi mais ou menos bem, porque matemática eu não entendo muito, né? Mas passei na entrevista e naquela época ainda não morava em casa de tijolo. Morei até quando eu estava com a minha avó, né? Depois a gente sempre morou em barraco de madeira. E naquela época era muita dificuldade. Entrava água pelo telhado, entrava água dentro de casa, entrava água pelo banheiro. Quando você saía lá fora na área, entrava água na área. Traduzindo, chovia mais dentro do que fora. E foi muita dificuldade. Com 11 anos na época também, eu conheci a Igreja Católica. A Igreja Católica ajudou bastante minha família na época, ajuda até hoje. Foi lá onde eu pude fazer a minha primeira comunhão com 12 anos. Com 14 anos eu fiz a minha crisma. E de lá para cá foi bastante coisa que aconteceu na minha vida cristã, né? Conheci grupo de jovem, fui catequista, dei catequese durante 4 anos e fomos seguindo uma vida muito legal. Participei de grupo jovem durante 8 anos, né? Tive bastante amizades no grupo jovem. Na época eu era bem tímido, com 13, 14 anos era bem tímido, não me turmava com ninguém. Na época eu não tinha nem amigo na escola, todos me zoavam, né? E sempre também arrumava confusão, mas consegui amizades no grupo jovem, né? Tem bastantes amigos que hoje já são todos casados, mas todos gostam bastante de mim na época. E o que a gente aprontava em grupo de jovem era muito engraçado. Eu me lembro de um retiro que eu fui em grupo de jovem, que a gente ficou responsável pela limpeza. E nesse retiro a gente dividiu. Os meninos faziam a parte da limpeza do banheiro dos homens e as meninas do banheiro das mulheres.
Aí um ficava com balde, outro ficava com rodo, outro com a vassoura, e um ficava na parte da mangueira, que era com água, né? E eu ficava nessa parte da mangueira. E tinha uma música que era um cântico de louvor que o povo inventou. A gente dançava muito. E a gente inventou uma paródia no mesmo ritmo da música. E foi muito engraçado, né? Teve até coreografia. Eu com a mangueira jogando água nos outros, fazendo gesto com o rodo, outro com a vassoura. Foi muito engraçado. As meninas começaram a escutar, elas estavam terminando delas. Aí saímos no corredor, aí foi o fuzuê. Aquele fuzuê, né? Fizemos a coreografia, fizemos a paródia. O povo responsável pelo retiro filmaram. E no último dia do retiro, eles falaram: agora nós temos uma surpresa para vocês, né? Que o grupo Jovem Emanuel fizeram durante a limpeza do retiro. E soltaram esse vídeo e foi risada para tudo qualquer canto. Esse retiro, nada mais nada menos, na época tinha 3.000 pessoas. E quantas pessoas foram tocadas na época, né? Depois de um tempo, em 2015 eu sofri um acidente, né? Eu trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Comecei na época na Splice aqui, né? Com minha tia que tinha arrumado para mim. Trabalhei com ela, depois a gente acabou perdendo o contrato aqui na Splice, na empresa que eu trabalhava. E me mandaram para lá, para o Porto Seco. Porto Seco é um porto onde não tem navio, era só os caminhões mesmo, né? Que era o galpão da Receita Federal que existe aqui que existe em Sorocaba, nas margens da Castelinho ali. Bom, trabalhei lá em 2015, então acabei sofrendo um acidente, né? Bateria de máquina caiu nessa mão, né? Acabei fraturando parte desse dedo aqui. E achava que não ia mais viver, porque ela chegou a quase atingir também a minha cabeça. Achei que não ia conseguir mais viver, não ia mais ver minha mãe, meu pai na época. Achei também que não ia ver mais ninguém, nem meus amigos. Me socorreram, né? A minha encarregada foi junto comigo no hospital. E a única coisa que eu mais lembrava era só pedir minha mãe. Pedia a minha mãe, pedia para ligar para minha mãe. Até que teve uma hora que eu liguei para minha mãe ficou muito nervosa na época, eu não estava sabendo de nada, né? Ficou muito nervosa, queria que eu sabia o que estava acontecendo. A minha chefe tentava acalmar ela, dizendo que estava tudo bem, né? Quando a gente saiu do hospital, a empresa que eu trabalhava me levou, explicaram para minha mãe tudo o que tinha acontecido. Minha mãe teve o maior cuidado comigo até a minha recuperação, e de lá para cá foi muita coisa que mudou. Eu lembro que eu estava ainda com a mão fraturada e surgiu uma oportunidade, né? Conheci uma menina na época quando eu trabalhava lá naquele lado da Aparecidinha lá. Uma menina pegava o ônibus comigo e conversando, ela falou: você tem uma voz boa, você serve para ser locutor de rádio. Eu falei: não, imitar eu imito, mas para locutor de rádio não. Ela falou: você serve. Eu falei: não, para mim nessas coisas. E de tanto ela falar, eu fui matutando um pouco na cabeça. Em 2016, então, surgiu esse curso que eu fiz, né? Curso de rádio no Senac. Fui formado lá, né? E de 2016 para agora, 2023, muitos sonhos foram realizando. Fiquei 3 anos numa rádio em Sorocaba. Tive que sair devido transporte, era muito complicado, era muita contramão,
Tanto que o próprio dono da rádio falou, não vá, a gente dá um jeito, você vem. Assim. Falei, não tem como. E naquela época eu também já estava cuidando do meu pai, que meu pai já não estava muito bom, né, da saúde. E falei, vou parar. Fiquei um tempo afastado do rádio, né? Em 2020, na época da pandemia, desempregado, sem trabalhar, fazendo bico de pintura, né, em Salto de Pirapora, por uma amiga minha, uma casa que ela aluga. Surgiu uma oportunidade de conhecer uma rádio lá em Salto de Pirapora. Fiquei ouvindo a programação, ouvindo o programa de uma locutora que hoje ela é muito amiga minha, né, que já participou do podcast aqui na Shop TV Tour na época. E falei, vou conversar com essa pessoa. Fui lá na rádio, conhecer a rádio, fui conversar com essa pessoa. Ela falou, se você conversar com a pessoa que eu vou falar para você, ela vai arrumar para você na hora aqui, na hora. Foi dito e feito, conversei com essa pessoa e 2 semanas depois eu estava começando o programa. Na época eu fazia das 4 às 6, né? Depois foi mudando das 2 às 4, das 4 às 6 novamente, até chegar um horário que estava muito melhor para mim. Hoje eu faço das 6 às 8 da noite, né? Quase concorrência com uma rádio aqui na região de Sorocaba. E é muita alegria você chegar na rádio, fazer o programa, dar aquele boa noite gostoso para as pessoas, falar daquele jeito meio caipira com o povo. Não tem preço que pague, né? Não tem preço, né? Mas teve também, fora o rádio, teve outros sonhos que eu queria realizar, né? Na época, em 2010, eu nem imaginava que em 2011, eu ia realizar um sonho que era de criança. Para quem sabe, para quem assistiu a matéria, a entrevista minha com o Nilson Alberto aqui na Shop TV Tour, quem não assistiu, procura aí o playlist da Shop TV Tour, você vai encontrar a entrevista que eu fiz que eu dei aqui com o Nilson aqui. Bom, eu tinha um sonho de sempre trabalhar numa empresa de ônibus, né? Eu sempre gostei de ônibus desde pequenininho, sempre andei de ônibus, né? Meu pai também trabalhou na época, antes de entrar na antiga Votorantim aqui e na polícia, ele trabalhou numa empresa de ônibus, né? Hoje essa empresa já não existe mais. E sempre tinha esse sonho de querer trabalhar em empresa de ônibus. Na época, quando eu trabalhava na empresa Texis em 2010, eu participava de um comitê do transportes. Eu era responsável pelo transporte na Texis, né? E participando desse comitê do transporte, surgiu um dia uma oportunidade de conhecer a garagem da São João aqui em Votorantim, né? Nunca tinha entrado dentro de uma garagem de ônibus, não sabia nem como era, né? A gente foi, era eu e mais outros pessoais que faziam parte do comitê, né, do transporte. A gente entrou na garagem da São João, conhecemos o responsável, o seu Marco Franco, né? Seu Marco Franco, um abraço para você. Obrigado pela oportunidade que o senhor me deu de estar na empresa, né? Naquela época. A gente conheceu o seu Marcos, participamos de uma pequena palestra que foi mostrado como era a garagem da São João, como que era o serviço da São João. Aí fomos conhecer a nova frota que era na época, em 2010, 2011, né? Os carros executivos. E depois que a gente conheceu a garagem, o pessoal que estava comigo foi embora de van. E eu, como morava perto, fiquei por último. E surgiu uma oportunidade do próprio gerente da São João me levar embora, com o carro do diretor da empresa, do seu Marco.
E fomos conversando, esse gerente me pediu um currículo. No que ele pediu um currículo meu, um amigo meu que hoje é muito amigo mesmo, conhece eu desde quando eu morei no Serrano, falou: você tá com um currículo aí seu? Falei: sim. Me dá um currículo seu aí. Só que eu nem tinha falado que esse gerente, que ele tinha pedido um currículo meu já. Aí dias depois ele falou para mim: viu, você deixou um currículo com pessoa assim na garagem? Falei: sim, como eu era do comitê da Texis, né, do transporte, ele pediu. É que ele perguntou para mim se eu conhecia você e que eu falasse um pouco de você para ele. Aí eu falei e ele pediu para falar para você se você quer fazer entrevista hoje na garagem. Falei: vou lá fazer a entrevista. Fiz a entrevista, achei que não ia passar, né? Tinha acabado de chegar da garagem, me ligaram para mim voltar para a garagem, pegar os papéis para fazer exame médico, para pegar o uniforme e começar no mesmo dia. Para mim, falei: nossa, começar no mesmo dia? Vamos lá. Comecei no mesmo dia à noite, né? Entrava às 8 e saía às 4 da manhã. Para mim foi como se fosse sonho. Quando eu pisei dentro e foi um sonho, né? Quando eu pisei dentro da garagem, não tinha como segurar a lágrima, né? Não tinha como segurar a lágrima porque foi muita emoção realizar esse sonho. Mas que infelizmente, como eu posso dizer, como eu falei no começo, teve muitas tristezas e muita dificuldade, né? Esse sonho vem acabar. Fiquei ali um mês ali, né? E 2013 então surgiu essa oportunidade de estar trabalhando com minha tia. Hoje faço parte do Grupo Golf, né? Grupo Golf que atua aí na parte de segurança, jardinagem e limpeza. Comecei lá embaixo. Comecei na época na área da limpeza, né? Como eu era já da outra empresa que eu trabalhava, comecei como limpeza. Hoje já tenho um cargo, não posso falar não muito maior, mas um pouco melhor, né? Cargo de zeladoria. Mas passei por várias etapas para chegar até hoje estou, né? E naquela época, conhecendo os ônibus, voltando um pouco, surgiu a oportunidade lá em 2016, quando eu estava fazendo o Senac, conheci um grupo de pessoas que colecionavam fotos de ônibus e tiravam fotos de ônibus, né? Eu ainda estava no começo ainda também. Conheci essas pessoas, hoje somos muitos amigos, né? A gente andava para tudo qualquer canto tirando foto de ônibus. Anda até hoje, né? A gente era meio doido. E conheci um rapaz que é amigo meu, né? Nivaldo, o nome dele. E ele foi falando que ele fazia miniaturas para vender de ônibus, tudo. Conversa vai, conversa vem. Hoje sou dono de uma imensa garagem de miniaturas de ônibus, né? Como eu mostrei aqui no programa do Nilson aquela vez aqui. São várias miniaturas de ônibus, né? Aí quem deve estar assistindo deve estar falando: esse cara é meio doido. Cada qual tem seu jeito, né? Um coleciona carrinho, outro coleciona minho, outro coleciona revista, coleciona revista de figurinha da Copa, do mundo lá atrás, né? Todos têm o seu jeito de fazer coleção, e esses são o meu jeito. E comecei a colecionar e hoje tenho essa paixão, né? Por ser colecionador e por gostar de ônibus, né? E naquela época também, quando surgiu essa febre de podcast, eu falava: um dia eu quero ter o meu, um dia quero ter o meu.
E fui procurando, né? Surgiu a oportunidade de estar lá no Campolim, onde era um podcast da Máxima antigamente. Não deu certo, o valor era muito alto. Depois fui procurar em uma lá no centro de Sorocaba, também o valor era muito alto. Até que um dia eu peguei e falei, vou tentar ver da Shop TV Tour. Peguei, entrei no WhatsApp, né, em conversa com o WhatsApp, conversando com a Mônica, né, a Mônica que é responsável aqui pela Shop TV Tour. Conversei, participei do mesmo dia da reunião, participei da entrevista com o Nilson aqui. Do mesmo dia, gente, olha para vocês verem. Participei da reunião, do programa do Nilson, depois participei da reunião com ela. E já na outra semana já estava estreando aqui o De Cara com Anderson Galli, que é o que vocês estão assistindo a partir de agora, esse programa especial, né? Achava que não ia para frente esse podcast, mas segundo a direção está sendo um podcast incrível, né? Como eu falei no começo, passamos por vários temas aqui, já falamos sobre um pouco da política, né? Não falando mal, mas falando um pouco da política. Falamos sobre sonhos, né? Tivemos a Karen aí falando sobre o sonho dela, que era de ser jornalista, de ser modelo e cantora, né? Karen, um abraço para você, né? Tivemos aqui falando sobre a Mulher no Volante, que foi online, né? Com a minha amiga Grace Kelly. E tivemos também falando sobre um pouco de arte e música, que foi a Mirella e a sua prima que participaram aqui. E hoje, falando um pouquinho sobre esses 31 anos de caminhada de Anderson Galli, né? E agora, com esses 31 anos, surgiu outra oportunidade. Esse ano eu estou cursando aí curso de preparatória e oratória para treinamentos, né? Quem sabe aí não posso estar, você empresário aí que nos acompanha pela Shop TV Tour, precisar aí de dar um treinamento, uma palestra na sua empresa, quem sabe eu não posso estar aí na sua empresa, né? E surgiu essa oportunidade e estou alcançando ainda mais essa grande oportunidade. Para vocês verem, gente, né? Falei demais, mas foram 31 anos de muitas coisas que aconteceram na minha vida, né? Pessoa que saiu de lá de uma vilinha pobre, uma vilinha de uma fábrica de cimento, veio morar aqui no centro de Votorantim, neto de uma cozinheira que trabalhava no Votoran, de um motorista que trabalhava na Votoran e neto de uma professora e de um ex-jogador na época de um grande time aqui de Votorantim. Quem é de Votorantim vai lembrar isso lá atrás, do Corintinha, que hoje é o Savoia, antigo Savoia. Mas o Corintinha existia nessa época. E meu finado avô, por parte de pai, foi jogador desse Corintinha, né? Meu avô também trabalhou na antiga Votorantim Têxtil, que hoje é Fiação Alpina. Ele trabalhou nessa época. Até que um dia ele teve uns problemas, então resolveu sair da antiga Votorantim e montou sua primeira sapataria aqui na cidade de Votorantim na época. Essa rua aqui, João Walter, para quem eram os mais antigos, vão lembrar que ali embaixo, na esquina da rua João Walter, aqui em Votorantim, existia a primeira sapataria de Votorantim. Essa sapataria era do meu finado avô. Foi o primeiro sapateiro aqui da cidade de Votorantim, né? E falar em Galli, que é meu sobrenome, tem muita história, né?
O Galli vem aí de descendente de italiano, né? Não sei falar italiano, porém sou descendente. E o Galli surgiu também através da minha bisavó, né? Minha bisavó era italiana. E a gente tinha, né, pelo que meu pai falava, eles tinham um terreno na cidade aqui de Votorantim. Esse terreno hoje é um grande bairro aqui na cidade de Votorantim, né? Esse bairro leva o sobrenome nosso, Galli, né? Um bairro muito pequeno, né? Mas recebeu um nome tão grande. Esse bairro que na época era um pequeno sítio da minha bisavó. E esse bairro foi surgir na época, lá atrás, com o primeiro prefeito de Votorantim, senhor Pedro Augusto Rangel. O senhor Pedro Augusto Rangel quis comprar parte dessas terras da minha finada bisavó, quando ela faleceu, né? Meu pai, meus tios, meus primos, meu avô, não queriam de jeito nenhum vender essas terras, até que chegaram em um acordo e venderam essas terras para fazer um loteamento na época. Na época estava existia só Vossoroca, o Archila, Rio Acima e alguns outros bairros que eu não vou lembrar na época, né? Então surgiu esse bairro chamado Vila Galli, que deu então homenagem à minha bisavó e a toda a família Galli, né? Sou sobrinho de uma professora também que deu muita aula aqui na cidade de Votorantim, que é a Neuza Galli, né? E sobrinho de um grande funcionário que hoje é aposentado da prefeitura de Votorantim, que é o seu Joaquim, né? Mas tenho duas primas que exercem a função da mãe, que é a Magali, a minha prima aí, e minha outra prima, que também é professora. E tem um irmão, por parte de pai, né, que também é professor, que é o Aloysio. E são muitas experiências, né, nesses 31 anos. Aí, se vocês ficaram curiosos em saber sobre o nome Galli, pode acessar depois as redes sociais minhas, que eu vou estar explicando sobre esse sobrenome Galli, né? Bom, gente, o que eu tinha para falar desse programa especial foi isso, né? Quero aí, antes de terminar, agradecer esse imenso carinho por cada um de vocês, né? Espero que venha mais e mais anos aí, venha mais um programa especial, né? Espero próximo ano estar aqui sentado nessa cadeira aqui novamente, contando um pouquinho dessa minha vida para vocês, né? Pode ser que venha surpresas, venha, mas isso daí só Ele lá em cima vai permitir que aconteça. Sexta-feira, nosso podcast é na sexta-feira, mas hoje, por ser especial, né, meu aniversário, resolvemos gravar esse podcast especial para você, telespectador. Mas sexta-feira que vem eu vou estar aqui entrevistando uma grande pessoa, né, a GCM Renata. Vamos falar sobre violência doméstica e violência da mulher. Então, não perca na sexta-feira, que nós vamos falar desse grande assunto que está sendo muito pouco falado aí na política e no dia a dia. Tá bom? Espero vocês. Um grande abraço, tenham um ótimo final de semana e até sexta-feira, se Ele nos abençoar.